Oi, gente, Roberto Rilubíscaro aqui. Eu sou muito fã de séries policiais escandinavas, o Nordic Noir. Uma das grandes contradições e ironias dessas séries é que você tem assim cenários esplendorosos e nestes cenários tão paradisíacos, em termos nevados, né, acontecem os crimes mais bizarros e você tem os comportamentos mais homicidas das pessoas. Pois bem, nos 8 episódios da minissérie Dias Perfeitos da Globoplay, eu senti bastante esse efeito, né? Uma ironia muito grande entre as paisagens lindas do Rio de Janeiro, de Teresópolis, que até aquele pedaço lá me lembrou um pouco Nordic Noir, né? Mas também lembrou Sexta-feira 13. Ó, fã de Sexta-feira 13 aqui. E depois na ilha, paisagens paradisíacas nas quais mostrava que aquela moça estava sofrendo horrores. Mas as ironias dramáticas não param por aí. Mas tenho mais coisa para falar sobre essa questão dos pontos turísticos, né? Ou das cenas lindas usadas em séries e filmes para a gente analisar. Volta e meia, quando eu falo sobre séries de mistérios mais fofinhos, cozy mysteries e tal, eu falo assim, nossa, eles marcaram a reunião lá assim, em frente ao Big Ben, ou aparece a cena, a pessoa está no hotel, no fundo você vê a Torre Eiffel. Tudo bem, é para indicar a cidade, mas eu sempre comento, né? Como se só existisse esse lugar na cidade, blá blá blá. Esta crítica, né, não pode ser feita com relação a esta minissérie, porque justamente o efeito causado pelas imagens supostamente de cartões postais atrás das personagens é isso, é causar essa ironia. E essa ironia, gente, perversa, mas é uma ironia, né? Ela está presente em tantos outros aspectos dessa minissérie que é muito bem feita. Lembra da mala cor-de-rosa? Lembra o que é carregado naquela mala? E também no próprio título Dias Perfeitos. É claro, você fala, óbvio, né, Roberto? A menina foi sequestrada tal. É, mas para hotel, quando estava indo tudo do jeito que ele queria, quando ele não recebia bandejada na cara ou coisas assim, estavam sendo dias perfeitos. Para ele estava, né? Nessa personagem que tem um ator que tá tão bom, o elenco tá inteiro bom, né? Mas nossa, gente, que vontade de dar Baygon com vidro moído para esse Theo. Né? O ator é ótimo. Ai, aquele zoião grandão dele. Odiei aquele ator amando. Olha o que eu tô falando, gente. Né? Assim, o ator me fez ter esse ódio. O ator é ótimo, né? Por isso que ele conseguiu. Mas isso é também ajudado pela cinematografia, pelo trabalho de câmera, aqueles closes muito perto dele, né, extremos, deforma o jeito que o ator trabalha com aqueles olhos, é tudo mais clínico, mais frio quando a câmera está trabalhando nele, né? Ao contrário da moça que está mais trêmula, né? As coisas. Claro, olha a situação em que aquela menina está. Eu achei bastante boa essa minissérie. Só que antes de falar um bocadinho mais, sem spoilers, eu gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, agradeço bastante. É uma história típica de thriller psicológico, né? Um garotinho psicopata conhece uma menina e a sequestra e vai ensinar a ela, né, segundo a visão dele, a amá-lo. Como, né? Esse menino, na verdade, eu falei que não vou ser spoiler, não vou dar spoiler mesmo, mas assim, gente, aconteceu uma coisa com ele, mas é herdada do pai, na verdade, a mãe deixa e disse, o pai dele era mais ou menos assim, né? A gente tem bastantes homens ineficazes, ausentes nessa minissérie, que é adaptada de um romance, mas o roteiro e a direção são femininas. Mas elas não ficam passando a mão em mulher, na cabeça de mulher. Olha a mãe daquela menina. Meu Deus, que mulher horrorosa, né? Dá vontade também de que um procedimento estético saia errado com aquela megera lá. Que mulher tonta, né? Enfim, é para
deixar com que aquela personagem, a principal, a menina, sofra mais, enfim. Né? Mas assim, tô dizendo isso que é para ver que não fica assim, homens são ruins, mulheres são vítimas, né? Embora a resolução aí, presta atenção também no último capítulo, tudo vem nas mãos das mulheres. Foi legal esse roteiro ter sido escrito e a direção por mulheres. Mas é assim, eu tava falando do Theo, né? Acontece uma coisa com ele na infância, sei lá, por conta do pai que era ele, ele sênior, né? E que acaba deixando nas mãos do Theo um certo fardo, uma coisa que ele tem que carregar. Na verdade, presta atenção em como que as coisas se encaminham, né? É o Theo reconstruindo essa mesma pessoa, essa mesma coisa, só que aí através da vontade distorcida própria dele, né? Eu achei muito muito bem feito isso aí. Olha, gente, essa minissérie, ela tá prontinha para acadêmicos escreverem papers e já começar a escrever dissertação. Tem defeito sim, isso vai aparecer nessas dissertações e nesses papers, mas ela é muito bem feita porque ela é muito bem atuada e produzida. Então é esse garoto, ele sequestra a moça. E a gente tem os capítulos divididos em dois pontos de vista. Aí é que precisa de uma análise mais cuidadosa, né? Eu vi uma vez só e tal, mas é assim, Theo e Clarice. Só que de vez em quando, como existem personagens secundários que não estão envolvidos naqueles dias perfeitos junto com a Clarice e o Theo, você acaba tendo parênteses, vamos dizer assim, né? Porque eles têm que falar do namorado da menina, dos pais da Clarice, da mãe do Theo e tal, e da amiga, e aí você fala, mas se o ponto de vista desse pedaço está escrito que é do Theo, e se ou da Clarice, como que eles poderiam saber tal coisa, sendo que esses personagens não estão naquele espaço? Isso aí eu achei um pouco complicado, né? Precisa assistir de novo para ver como que tá resolvido. Me pareceram parênteses. Aí, é claro, eu lembrei daquela minissérie que fazia, sei lá, uma semana e pouco, que eu tinha visto e até comentei aqui no canal, lá da Robin Wright, sei lá, Robin Wright, acho que tem na Amazon Prime, lá da namorada ideal. Claro que aquela lá é bem trechosa, assim. Essa nossa aqui é uma produção que é de thriller também. Tem um monte de coisa absurda que acontece, decisões estranhas, que é inerente a esse subgênero, mas ela é mais inteligente do que a outra. É que, assim, como ficou muito próximo de né, eu ter assistido as duas coisas, eu falei, essa aqui também vai dividir os capítulos em dois pontos de vista. Aí é claro, né, gente, quando você divide os capítulos, as histórias em pontos de vista, é claro que você vai ter, então, disparidades. Aí não é defeito, não. A maneira como a Clarice via as coisas não é a maneira como o Theo via as coisas. Então, por isso que você vai ver, às vezes, roupas diferentes, tons de coisas diferentes, né? Tons da fala, coisas que são faladas em um ponto de vista, mas não são faladas em outro, tons, porque cada um tá vendo a história de uma forma. E é bacana ter dado a visão da moça também. Só achei, como eu falei, estranho esses parênteses narrativos. Não me deixaram bravo, porque o que aconteceu foi o seguinte, é uma série que eu maratonei, eu quis ver, né? Tem diálogos positivos? Tem, eu precisava saber de algumas coisas, as decisões da polícia são aleatórias, no sentido de dão algumas informações, ou aquele moço da pousada bom, deixa eu vou falar uma cena daquele moço depois. Ele dá uma informação super crucial que o delegado, em primeira mão, não fala para a mãe. Vai falar depois, quando é conveniente, mas esse moço estava mentindo tanto e parece que isso não registra naquela mãe. Claro, por isso que eu falei que eu tenho vontade de procedimento estético de errado com aquela mulher, né? Ô mãe! Mas tem críticas ali, né? Os preconceitos sociais daquela mulher não deixavam que ela visse determinadas coisas, assim como a mãe do Theo, né? Por ser mãe e ter passado por tudo que passou, também fecha os olhos, que é a Deborah Bloch, enfim, são personagens
bem trabalhadas, né? Por isso que eu falei, precisa de uma análise mais profunda. O que eu faço aqui, estou fazendo aqui, são pontos para a gente prestar atenção. Eu acabei de assistir, né? E, sei lá, dormi e vim comentar aqui. Em termos de. Tem uma cena com o moço da que é um homem que tenta fazer alguma coisa, tadinho, mas ele não consegue fazer, né? Porque tá sempre. Ele sempre tá no caminho dele a figura do Theo, né? E ele não pode ficar invadindo o quarto tal. Ele é anão, né? Uma personagem com nanismo tal. Então, estão fumando um baseado lá e ele fala assim: você achou só porque eu era desse tamanhozinho eu não fumava? Que é uma coisa bem de deficiente e tal, né? Aí ele falou assim: eu fumo só a pontinha. Eu achei de rir, achei tão legal. Um senso de humor bacana, né? E ele é pequenininho, fuma só a pontinha. Beleza. A reação do Theo, né? É bem daquela de psicopata que sabe que tem que fingir coisas. Ele riu e perceba como ele tá rindo. Ele começa a rir um pouco depois, tem um delay, né? Entre a piada e quando o Theo começa. Não, eu tenho que rir disso. Ele fez uma piada. E aí ele começa a rir, mas a risada é tão desproporcional, parece que vai aumentando, né? Para mostrar como que aquele menino ele aprendeu os códigos. Ele estava dissimulando o tempo todo, né? Mas na verdade ele não sentia nada. Por isso que eu falei da vontade da Baygon com um caco de vidro para aquele. E que falei, odeio o ator, mas te amo, né? É o ator porque eu tô vendo ele, mas é claro que é a personagem, né? Olha, eu achei muito legal. A conclusão, tudo bem, ela vem bem. Eu fiquei curioso e fui atrás da conclusão do livro. Eu bati no Google, a única coisa que eu fiz. A conclusão do livro é mais perversa, mais. Assim. Mas claro, a minissérie é outra coisa. Eu acho que acaba perdendo alguma coisa, né, da perversidade, mas como a ideia da minissérie tem muito a ver com a perspectiva feminina, o final que pode assim ter sido talvez, não sei se apressado é a palavra, mas não tão complicado para o Theo como poderia ser, talvez, né? Mas eu achei que ficou assim em sintonia com o estrutura de sentimento, né, como diria o Raymond Williams, da minissérie. Enfim, é um trabalho que eu gostei muito de assistir. No final das contas, quando a gente está recebendo, né, recepcionando um filme, um álbum, um livro, uma série, né? É assim, né? No final das contas, a gente maratona, a gente tem vontade de continuar os capítulos, tudo isso, ou de ouvir o disco, a próxima faixa, virar a página, e tudo isso por quê? Porque aspectos técnicos de escrita, de filmagem, de interpretação, estou afunilando agora para o audiovisual, né? É porque isso tudo está bem feito. E nessa série está muito bem feito, né? Atores de primeira, produção de primeira, um roteiro que você percebe que foi pensado, atores bem preparados, tudo muito legal. Eu achei super, assim, dias perfeitos, super do bem mesmo. Cada Aquela menina me fez lacrimejar, aquele moço me fez vontade de furar, que ódio que deu. E era isso. Ou seja, eles cumpriram o trabalho deles muito bem feito, mas para isso você tem que ter direção de elenco boa, você tem que ter roteiro bom, você tem que ter um monte de aspectos técnicos e claro, você é muito frio, não é talento. Só que tem também escola de arte dramática, você tem escola de roteiro, você tem pensar nessas ligações de roteiro com o outro. No final das contas, ele tem um trabalho intelectual, técnico, racional ali, por trás dessa estrutura emocional que a gente tem que valorizar, eu valorizo. E isso acaba pegando a gente no emocional, né? Gostei demais de Dias Perfeitos. De novo, dá para fazer paper acadêmico, dá para fazer mestrado já,
Tá ali, ó, novinho em folha o produto, dá para você fazer coisas acadêmicas. Será que as pessoas ainda fazem mestrado, doutorado hoje em dia? Eu, felizmente, estou longe dessa vida. Já passei desses dias perfeitos. Tchau.